Olá, Nexus! Sejam bem-vindos ao canal, espero que estejam bem. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre o show da nossa amada Mother Monster, nossa querida Lady Gaga, o burburinho que o show dela está causando dentro de certas bolhas, dentro de certos círculos, e falar um pouquinho sobre essa palavra da última música, do último single dela, Abracadabra. Então, indo bem direto ao assunto, o show da Gaga. Alguns falam que o show dela foi um ritual para que pudesse lançar controle, para que pudesse dominar, para que pudesse fazer algum tipo de pacto, para que pudesse lançar uma sombra sobre o Brasil, enfim. Eu tenho visto isso nas redes sociais. Então vamos priorizar alguns pontos deste debate. O show dela foi um ritual? Pode ter sido. Mas só que a natureza deste ritual e a finalidade deste ritual, aí já é uma outra história. Eu preciso de alguns elementos para que eu possa, de fato, formalizar, abrir um ritual. Não é? Um ritual não se abre de qualquer forma. Um ritual não é somente porque eu juntei um grupo de pessoas, por maior que seja seu número, irá caracterizar um ritual. Não é? Um ritual eu preciso ter símbolos, eu preciso ter evocações, eu preciso ter, entre aspas, um sacrifício. Então existem elementos no aspecto da realização de um ritual, de um rito, que ele precisa estar ali. Sendo assim, um ritual ele vai reunir estes elementos ao redor deste ícone, deste símbolo. E se eu considerar que um show é essa manifestação tendo a referência da própria artista, não é? Como representando este símbolo, este ícone, que fala de uma forma direta, indireta, consciente ou inconsciente para uma massa, para uma coletividade. Se eu acredito que o sacrifício daqueles fãs, alguns de ficarem horas, dias, em uma fila, em um local, esperando a realização, não é mesmo, daquele show, o coroamento daquele show, então sim, houve um ritual. Agora, a finalidade de tal ritual, se isso foi entregue a uma entidade, se isto foi entregue para a artista, se o quantum energético daquelas pessoas, daquela quantidade de pessoas reunidas ali, em adoração, em veneração a este ícone, sim, certo? Agora eu não posso falar, não posso apontar e nem condenar a artista e nem os seus fãs, não é? De que eles estariam realizando um rito maligno para uma entidade, para um espírito conhecido ou desconhecido, e taxar, rotular isso como mal. Até onde eu vi do show nas redes sociais e em outras mídias como o próprio YouTube, eu não pude identificar nada que estivesse ali endereçado a uma entidade específica. A gente sabe que a Lady Gaga e outros artistas, eles se apropriam de símbolos, de imagens ocultistas para que eles possam expressar sua arte. Então não dá para condenar o artista, certo? E eu não gosto muito desses temas conspiracionistas, especialmente esses temas que envolvem o ocultismo. Porque, infelizmente, eu vejo muito que tem sempre um filtro muito pessoal, muito religioso, de grupos bem específicos, certo? Então, é bom que a gente separe isto, ok? Bem, sobre
esse single sobre essa palavra abracadabra. Abracadabra, ela é uma palavra que ela tem raízes muito antigas. E a grande maioria dos historiadores, dos estudiosos do ocultismo, das culturas tribais, não é, do mundo antigo, eles concordam em uma coisa: não dá para saber a origem concreta, porque nós carecemos, nós não temos provas cabais, arqueológicas, documentais de quem originou, de onde originou esta palavra. O que nós temos são pedaços, são fragmentos, não é, de alguns estudiosos que trouxeram aí essa palavra, porque essa palavra, abracadabra, como ela é dita hoje, nós temos alguns nomes ocultistas, como Aleister Crowley, por exemplo, que fez uma corruptela de uma palavra mais antiga, de uma outra língua, e então adotou esta palavra em seu próprio sistema. Não é, que é a telema que nós conhecemos hoje. Mas essa palavra já foi dita como abrahadabra, não é? Ela já foi dita como abracvada. E nós temos até mesmo no meio pop, como a J.K. Rowling, que adotou, não é, e adaptou esta palavra para o feitiço imperdoável do Avada Kedavra, não é? E as suas traduções, certo? Sendo que abracadabra seria eu crio enquanto eu falo, não é? E nós temos aqui uma referência muito interessante, por quê? E logo nós já vamos condensar essa parte do vídeo, porque se tem uma coisa que quando eu falo de ritual, quando eu falo de magia, quando eu falo do poder do verbo, as palavras, elas carregam um poder. E existem palavras, especialmente em certos segmentos judaico-cristãos, especialmente em segmentos cabalistas, em que certas palavras, certos nomes do divino não devem ser pronunciados, senão em ocasiões em especiais. Não é? Nós vamos ter vários nomes, especialmente na língua, no hebreu, não é? No aramaico, nomes como Elohim, Sabaoth, que não devem ser pronunciados indevidamente, sem razão de o fazê-lo, certo? Então são circunstâncias que a gente tem que atentar e temos que ter um certo zelo, um certo cuidado, ok? Peguei o nome de alguns deles, e óbvio que eu não vou lembrar o nome de todos, porque tem uns nomes que são bem esquisitinhos, né, e bem difíceis de se falar. Vamos lá. Certo. Por exemplo, tá aqui um, ó. E esse aqui é bem interessante, viu, gente? Na Árvore do Conhecimento, não é, que é o Etz HaDa'at, é um livro este, tá, gente? Tem um códice que foi escrito por Eliseu Ben-Gad de Ancona, na Itália do século XVI. E lá está escrito assim: Av, Avir, Avra, Avra, Avraca, Avracal, Avracala, Avracal, Avraca, Avrac, Avra, Avrir, Av. Eu vou tratar de colocar isso cá embaixo para vocês poderem acompanhar. Então essa palavra, notem que essas palavras, elas dão um segmento. Quando vocês têm o abracadabra dentro daquele triângulo invertido, notem que do início ao fim ele começa a perder letras. Acreditava-se, essa palavra, não é? Deixa eu pegar o nome do coleguinha aqui, não é? Isso veio de um códice samônico. Isso é um método, não é? E isso era para extinguir a doença. E em algumas versões até mesmo em fórmulas de exorcismo, para poder retirar o mal. Acreditava-se que na medida que o nome ia se perdendo, e o mal, a doença, a corrupção,
a possessão iria também minguando até que não restasse nada dela. Então, quando eu falo abracadabra, eu tenho que tomar um pouco de cuidado, ok? Indo para frente e condensando essa questão agora da palavra. A palavra, essa palavra eu crio enquanto falo. Isso faz parte de qualquer treinamento mágico, qualquer treinamento ocultista que você vai receber. Você vai entender que o poder do silêncio não é pelo silêncio em si, mas é pelo entendimento de que o seu verbo, a sua palavra, carrega poder. E dentro dos processos ritualísticos, como a exemplo do show da nossa querida Lady Gaga, não é? Então, na música, ao pronunciar a palavra abracadabra, ela não está apenas pronunciando uma palavra, ela está criando algo. Certo? Que seja algo benéfico, algo maléfico, não sei. Não dá para saber a intenção da artista por detrás dessa palavra, a menos que ela própria diga ou comente algo sobre isso, não é? E aí fica para vocês estudarem, pegarem nas redes sociais, nas entrevistas dela, o que ela disse, tá? Mas o ponto aqui importante é, estamos falando do poder da sua intenção, do poder do seu verbo e de como você administra isso. Eu estava ouvindo um áudio de um compilado de vários ensinamentos esotéricos, exotéricos, iniciáticos, que fala justamente sobre este poder do verbo. Porque para produzir efeitos no campo material, sua palavra não pode ser vazia. Sua palavra ela tem que estar imbuída com uma chama, com um poder, com uma intenção. Eis o porquê do valor do silêncio. Porque se você fala sem que sua palavra esteja imbuída de intenção, ela vai reverberar no vazio. Logo, suas palavras não irão criar nada. E o universo vai entender que você merece nada. Simples assim. Não é? Então, e a neurociência agora vai explicar o que eu vou dizer para vocês. Tá? Nosso cérebro, ele não reconhece passado, presente e futuro. Ele não entende o tempo como uma linha, não é como algo linear. A prova disso é que, quando você lembra de coisas, de sentimentos que você viveu, experiências que você viveu, o seu cérebro, ele vai trazer aquele sentimento de volta. Você vai ter reações químicas em seu corpo físico a partir daquele sentimento. Seu cérebro vai produzir dopamina, seu cérebro vai produzir vários tipos de substâncias. E isso vai ter uma reação em você. E no que diz respeito à prática mágica, mística, enfim, chamem, lei da atração, chamem como quiser, se o seu cérebro tem essa característica, você precisa aprender a hackear o seu cérebro. Sentimentos não têm validade a menos que você os processe. Se você tentar sufocá-los, a tendência é que eles voltem muito mais forte. Então, entenda que aprenda a hackear o seu cérebro. Lembre de algo, encontre uma âncora emocional dentro da sua intenção. Se você quer manifestar algo bom, lembre de algo, busque uma lembrança ou busque qualquer coisa que traga sentimentos desta natureza a você. Então, quando você transbordar, aí você fala. Porque no falar, aquele sentimento vai impregnar o seu verbo. E aí sim o universo vai entender. Aí sim o seu verbo ganha poder de criação. E aí sim algo mágico acontece, como o que está acontecendo com a nossa querida Lady Gaga. Quando ela lançou essa música, vocês viram o boom que teve? E é disso.
Eu crio enquanto falo. E é isso que a Gaga está fazendo. Ela trouxe uma palavra que está no nosso inconsciente coletivo, uma palavra que, mesmo tendo sofrido distorções, mesmo tendo sofrido corrupções, adaptações por vários nomes aí do ocultismo, ela nos remonta a algo, ela traz um sentimento, ela traz uma lembrança. E quem de nós não ouviu, quando criança, essa palavra abracadabra, não é mesmo? Então a Gaga está fazendo isso, meu povo. Aprendam com quem sabe, com quem está fazendo, porque o que ela está fazendo, podem chamar de magia, podem chamar de marketing, do que vocês quiserem, mas o que ela está fazendo tem poder. Então fica a dica. Bem, Nexus, esse é o vídeo que a gente vai poder bater um papinho aqui sobre o que está acontecendo, sobre o que a Gaga está fazendo. Deixe nos comentários alguma opinião, certo? Eu pretendo deixar na descrição do vídeo também um link para que vocês possam fazer o download de um arquivo resumido, de um PDF que eu criei. Se inscreve no canal, ative as sinetas, certo? E eu sei que muitos de vocês chegam aqui, veem o vídeo, não se inscrevem, então faça favor, toma vergonha. E é isso. Fiquem bem.